infantil sem razão de ser. Obrigada. Obrigado, secretária Marina. Secretária, só para deixar bem claro, o encontro de segunda-feira, audiência pública, e este encontro, ele não tem absolutamente nenhum interesse político partidário. Absolutamente nada. Se chegou isso, eu sei, se chegou isso, a senhora, aquele encontro... Desculpa, quinta-feira, aquele encontro lá foi um encontro, ele foi um encontro eminentemente de uma audiência pública, vários vereadores estiveram presentes, os cidadãos, que são as professoras, então não teve absolutamente nenhum objetivo de questão político-partidária, até porque aí, então, nós tratamos isso nas nossas sessões. Os vereadores tratam nas sessões essa discussão. E o que hoje nós estamos fazendo aqui é justamente contribuir com o município, contribuir com a sociedade, para que nós possamos conseguir encontrar o meio termo que, no meu modo de ver, nós estamos aqui deixando bem claro as coisas. Nós estamos deixando bem claro. E acredito que a Câmara de Vereadores serve justamente para isso, para deixar bem claro as situações. Então, o que outras administrações fizeram ou não, bom, isso a gente não é aqui o fórum para discussão, isso nós podemos discutir lá no plenário como se discute. Mas não foi não foi esse o nosso objetivo lá naquela audiência e hoje aqui também não é o nosso objetivo. Mas que bom, secretária Marina, que você trouxe essas informações. Ao mesmo tempo, isso é muito positivo. Eu gostaria de passar, então, para o representante das mantenedoras. Eu não sei se a professora Isabel quer fazer uso da palavra, quer falar em nome das mantenedoras. Nós, mantenedoras, estamos unidas, né? A gente trabalha em parceria. Claro. E sempre que a gente precisa discutir algumas questões que a gente diverge com a prefeitura, temos esse acesso, temos a possibilidade de fazer isso. Inclusive, hoje estivemos pontuando algumas dificuldades que nós encontramos nesses acordos de cooperação. Fomos ouvidas, levamos as nossas necessidades e estamos esperando uma resposta. Em momento nenhum, nós pensamos em demitir professores. Porque nós entendemos que toda a situação que aconteceu com os professores foi extremamente negativa. E não queremos repetir isso. Porque, num primeiro momento, os professores tiveram que se encantar com a escola que elas não conheciam, se encantar com os alunos que não eram delas, e se encantar, segundo a coordenação, com os professores que estavam vindo. E aí nós tivemos realmente algumas dificuldades de ajustes, né? Algumas dificuldades de chegar na escola franca. Mas as três entidades, presidente, estiveram sempre atentas ao amparo e dando a porta a esses professores para que a educação acontecesse. Uma coisa que eu não consigo entender, e eu falo isso porque eu não sou, eu sou professora, não sou política, não sei agradar. Não sei agradar, não sei falar essa fala que vocês fazem. A questão da comida. Nós temos nas escolas, e aí não estou defendendo nem A nem B, eu estou dizendo o que eu vejo nas nossas 15 escolas. Tem um cardápio bem na entrada da escola infantil que todos os pais têm informação do que seu filho vai comer hoje, né? Então, eles têm o café da manhã, depois eles têm o almoço, depois tem a frutinha e depois tem a pré-janta. Eu nunca vi, por exemplo, na Tio Danilo diziam que faltava comida, que as crianças passam. Eu nunca vi falta Nunca. O dia que não tem carne, tem um ovo. A proteína animal é substitutiva. Então, o que eu não concordo como entidade, que isso aí lesa o bom andamento pedagógico e lesa também, quebra um pouquinho a confiança entre escola e pais, porque daí eu deixo de lado a prefeitura. Eu falo da Jardelino Ramos, com os pais.
Então, se não tem comida, se os filhos são maltratados, qual é a confiança que esse pai vai ter de largar o filho na escola? E em nenhum momento, Périco, eu vi isto nas 15 escolas do Jardim Ramos. Nós tivemos um caso de uma professora que tivemos que demitir em função de... Enfim, na tua empresa tu fica com quem trabalha bem, né? Se tu não gosta de criança, não é a escolinha um lugar melhor para tu trabalhares. Né? Se tu não gosta de ser professor, o melhor lugar não é a sala de aula para ti. Né? Eu estive 20 dias numa escola substituindo, até que chegasse a próxima coordenadora, e estive das 6h30 da manhã, levantava, 6h30 da manhã estava lá, ficava até as 9, depois, aí, fim de tarde, ia lá. Eu não via acontecer isso nas escolas, gente. Porque se eu visse acontecer, como educadora há 46 anos que eu sou, eu abriria a boca e diria, gente, não está certo. As crianças estão passando fome, as crianças estão saindo sujas das escolas. Nós temos crianças que vêm com a fralda molhadinha, cocosados da noite. E os professores lavam e trocam fralda. E nós temos lá um tanquinho, né, um tanquinho que eles botam a criancinha de pé para lavar, de tão encranhado que está. Então, eu não sei que escola nós estamos construindo para a sociedade. A escola que eu estou assumindo como voluntária e parceira não é essa escola que eu ouço falar aqui. E eu te falo das 15. Nós temos 2 nordestinas, que nós chamamos aquelas escolas que não dá para a gente botar a mão, porque se eu fizer um ajuste na escola, eu perco a garantia. Dessa, que eu tenho que pegar a merenda da cozinha e por fora entrar lá no saguão com a comida fria já e dar para as crianças. Dia que chove, tijolo vazado, é uma piscina. Mas eu não posso mexer. É do pró-infância. Não posso mexer. Agora, das outras escolas que eu vejo, e que eu vejo das parceiras... Por causa da garantia que ele pede a garantia. Por causa da garantia, ela é federal. É federal, tá. Da pró-infância. Sim, da pró-infância. Entende? Não Então, se pode nós fazer a colocarmos lá melhoria uma parede reta, bom, vocês mexeram, vocês que se assumam agora tudo. Então, de coração aberto, gente, sinceramente, eu não vejo... O Kaique, aquela escola que chovia e chove, porque Caxias chove bastante, nós colocamos a lona. E agora está previsto... Está previsto para o final do ano uma verba de R$100 mil para poder refazer, mas o Kaique foi carro-chefe de vários. Então, gente, este é o meu depoimento como parceira, como instituição. Esta escola está sendo descrita, não é a escola que eu tenho. Como? Não é. Podem falar os próximos ali, para ver se corroboram com o que eu disse. Obrigado, professora Isabel. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra aos colegas vereadores. Vereador Rafael, por favor. E depois ao vereador Kiko, da comissão. Temos problemas, sim. Temos problemas. Problema de aglomero de criança lá, temos. Mas estamos tentando resolver, gente. E tem que ser esse ano. Não vamos começar para o ano que vem faltando professor. Pelo amor de Deus. Bom, depois o vereador Edson e o vereador Ues, fica à disposição a palavra dos vereadores. O nosso objetivo aqui não é fazer uma audiência pública. Não é. Nós já fizemos uma audiência pública. É nós aqui dirimirmos essa questão. Audiência eu não falei, né? E nós temos daqui que tirar uma conclusão. Se nós vamos ficar conversando aqui um mês e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Vereador Rafael, por favor. Obrigado, presidente Périco. Boa tarde, professora Isabel, ao Wilson, representante do sindicato, Clayton também, secretária, mais colegas vereadores. E dizer, Bastos, que eu também votei em ti, viu, quando tu foi candidato a reitor da UX. Viu? Faz tempo, né?
Meu primeiro curso, primeiro que não foi eleito. Não tive a oportunidade de dizer isso até então, mas estava melhor, né? Mas eu quero dizer primeiro e deixar registrado algumas das perguntas que eu estou fazendo há vários dias, várias semanas, e daí o Clayton também refez essas perguntas agora. A secretária respondeu em partes algumas, mas até se a Isabel pudesse responder, o senhor Wilson aí pudesse também nos auxiliar, para ser mais claro, porque vocês porque eu não tenho a formação jurídica, mas se o senhor pudesse ser claro assim para eu poder entender, né, e também passar para as profs, enfim, né, que a gente tem contato, né? Essa questão aí de manter o valor, será mantido o valor salarial que está hoje para o ano que vem? Sim. Vai até abril, eu posso ler a resposta? Sim, por favor. Por quê? Porque eu acho que daí depois evita toda essa questão de ansiedade das professores. Essa é a questão principal. Essa é a questão. É do domínio geral. Todas as pessoas sabem, e até o ministro Magri uma vez disse, e criando um neologismo, a propósito de salário. O salário é imexível. Então lhe respondo. Eu disse que tem uma convenção vigendo. Tem, e todos terão certeza que ela estará vigendo, como eu estou tendo agora, se algum motivo de dúvida vier a acontecer. Terão certeza, como eu tenho. Aqui, o salário é menor. Isso quer dizer, o salário negociado pelo Senalba, no Rio Grande do Sul todo, é menor do que aquele pago em Caxias. Ponto. E está aqui, vale, e está vigendo. Caxias paga mais. Não poderá reduzir o mais que paga. Isso, de agora em diante, me perdoe latinizar, pactas sunt servanda, obrigatoriedade das convenções. O município se comprometeu a pagar esse valor. E se ele reduzir? Pode reduzir? Claro que pode. Vale? Claro que não. Mas é que já foi reduzido uma vez, né? Então, por isso... Assim, nós estamos falando de contrato de trabalho, e como o senhor diz que não domina, eu quero resolver agora essa questão. O contrato de trabalho que eu disse que é individual, esse contrato individual, ele tem validade legal plena, total, escrito e verbal, ou tácito. Se o patrão convencionar um valor com o seu trabalhador e não escrever, ele está comprometido a pagar. E irá pagar. Porque a Justiça do Trabalho o fará pagar, se ele não pagar. E nós estamos falando de um ente idôneo, que é o município de Caxias. Se o município de Caxias iniciou a pagar e começou a pagar, ele não tem como se ocultar, ele não tem como esconder-se e dizer, eu não pago mais. Isso não existe. A Justiça do Trabalho o fará cumprir se ele não cumprir. Até me permite, eu esqueci de responder essa parte, mas os contratos de gestão eles permanecem e eles podem ser renovados para o próximo ano, agora já no final de outubro e início de novembro, se as entidades desejarem. Se as entidades não desejarem, será aberta a licitação para novas entidades, né? Mas esse contrato, com todos os valores que está disposto no contrato, com todas as normatizações, as garantias, continua valendo. A mudança que nós tivemos anterior foi para adequar e trocar convênio para a gestão compartilhada. A partir de agora, continua valendo e os reajustes são os preconizados por convenção. Com o mesmo valor ou um valor... O valor que está nos contratos hoje. O valor que está no contrato que o município fez. Esse contrato é um contrato público e ele se obriga por si só. Então, se eu estou dizendo que o contrato individual de trabalho, esse que as nossas entidades têm com os seus trabalhadores, ele se altera escrito e não escrito, eu acresço dizendo, se a escolinha
do professor Nestor resolver pagar um piso de 2.000, a escolinha dele está obrigada a pagar 2.000, não mais o que o município convencionou. A diferença será suportada pela escola dele. Agora, o município está comprometido a pagar o valor que estabeleceu, que é 1.840. Só o João quer fazer uma fala ali. Aumentei R$10. João. Só no microfone, que depois eu vou fazendo... Pega um pouco do teu tempo, então, João, por favor. Desculpa. O João é advogado do Senalba. Olá, tudo bem? Pessoal, só uma questão. Eu sou advogado do Senalba, sou contratado, não tenho os 40 anos que o Dr. Wilson tem de sindicato, eu só estou há 2 meses como contratado do sindicato. Tem de advocacia. Tá dando. Eu tenho 12 de advocacia, mas, porém, o senhor fez uma explanação ótima, perfeita, uma grande aula de direito do trabalho, que eu também sou especialista, mas, porém, o movimento sindical é de luta de entidades. Isso aqui faz parte de uma luta de entidades de querer mais benefícios. Ponto. Porém, a senhora secretária, eu não lhe conhecia, a senhora falou de luta política. O Senalba não tem partido. O ex-presidente, se tu quiser dizer, até teria, agora não tem. Tanto que a questão política que ele tem é uma, e que ele me contratou é outra. Ele não misturou isso aí, então eu quero que respeito. Outro ponto. É claro, João, que essa questão política partidária ela não faz parte da nossa discussão aqui, da nossa proposição. Tá? Até, professor, assim, a questão trabalhista. O Dr. Wilson tem toda a razão. O salário é imexível, como diz o... Porém, era imexível antes e todas foram demitidas e recontratadas com salário menor. Sim, claro. Calma, deixa eu terminar. Houve troca de contrato, sim. E houve o famoso jogo, que é ilegal e é crime do trabalho, de troca de funcionário de uma entidade para outra. Recontratando, que elas deveriam levar, por instrução normativa do Ministério do Trabalho, pelo menos 90 dias para poder ser recontratado. Então, a gente está com medo. A questão trabalhista é um medo, uma defesa dos trabalhadores. Que se vai ser garantido que vai se manter os 1.800 e alguma coisa, que é o 1.831, por que não assinar um acordo coletivo com o Senalba garantindo esse salário para o ano que vem? Nós estamos com medo que dia 31 haja uma troca, tá? Porque a convenção coletiva FESENALBA e SECRASO, é verdade, é 1.442, é um salário abaixo. Nós estamos com medo que, os trabalhadores estão com medo que esse salário agora, dia 31, haja um novo contrato, haja demissões novamente e que esses sejam demitidos e recontratados abaixo novamente. Então, por que não se faz isso? A gente tem esse medo, senhora secretária. É que é um aditivo, não é um novo contrato. Quando é aditivo, eu não posso mexer nas cláusulas que estão postas. Sim. Então, nós vamos assinar o aditivo, ponto. Já está preconizado no contrato de gestão compartilhada que, se o senhor quiser, poderá ter acesso. Perfeito. E essa questão dos benefícios, por exemplo, é a questão que faz parte do sindicato reivindicar o que se tinha antes. É só isso. E isso não pode ser discriminado, como não pode ser discriminada a questão política. As pessoas têm que ter orgulho de ser político ou ter orgulho de ser sindicalista. Então, a senhora secretária, a gente tem que entender que aqui é uma questão... o doutor Wilson falou, a luta de trabalho entre classe trabalhadora e patronal sempre existiu e sempre vai existir, faz parte do jogo. A gente tem que chegar num acordo numa questão. Outra coisa que o doutor Wilson falou, vocês me desculpem estar entendido, que a FESENALBA que está lá, que tem a procuração. Perfeito. A FESENALBA tem a procuração, mas eu tenho uma carta do doutor Johan aqui, que eu podia ter trazido, mas só tenho a coisa aqui, do doutor Johan e do Eduardo, que são advogados da FESENALBA, deixando claro que estão do lado do Senalba e farão tudo que o Senalba e as trabalhadoras decidirem na segunda-feira. Tá certo. Obrigado. Essas questões são... desculpa, vereador Rafael, eu queria deixar de novo bem claro que aqui nós não somos o Ministério do Trabalho e nós não estamos aqui, com todo respeito ao Clayton e ao doutor João, fazendo discussões sindicais. As questões sindicais, doutor Wilson, elas devem ser tratadas em outra esfera.
que é uma esfera do jurídico, que é uma esfera da justiça, e não é o nosso caso. O nosso caso aqui é nós tentarmos evitar e encontrarmos um caminho para que não se venha a fazer uma paralisação, para que as escolas continuem funcionando, e também, até olhando aqui para o vereador Edson, quando ele colocou muito bem lá na nossa audiência, que se garantisse, vereador Edson falou isso, este valor de 1.831, que, pelas palavras que eu ouvi aqui, isso está garantido, porque é uma questão óbvia de direitos adquiridos. De direitos adquiridos pela Justiça do Trabalho. Dito isso, eu passo a palavra aqui para o vereador Rafael, por favor. Bom, outra questão que a secretária falou, a questão da assiduidade, né? Eu posso, não sei qual que é a moça ruiva, não sei qual que é, cada vez que a gente fala que tu te manifesta. Ela não explicou ainda totalmente, tenho dúvidas. Se souber me responder, por favor, que eu fiz pedido de informações e não foi respondido. Não foi, secretária. A senhora falou agora que o dinheiro vai para a entidade. E o dinheiro que vai para a entidade volta para vocês? O que faz? Eles só podem utilizar em prêmio assiduidade, fica na conta e eles vão usar para outros prêmios assiduidades. Tá. Dando prestação de contas, não volta para a gente. E você... Não veio. O relatório das que perderam a assiduidade não veio. Isso a gente colocou que está à disposição para consulta lá. Está à disposição? Para consulta na SMED. Muito bem. Bom, a questão dos monitores, por exemplo. Vou dar exemplo de 2 escolas, então. Da CAIC, né, que tem uma criança, um cadeirante, que está há 1 ano quase aguardando monitor e não tem. Outra menina que é surda, que é lá da escola Valmor Vitec, não tem monitor, eles estão pedindo, não tem. Né, como diversas outras escolas, estão usando só esses 2 exemplos, tá, que não tem monitor. Tá? Está no aditivo que... Mas secretária, a senhora falou isso daí o ano passado, né? A senhora se lembra que a senhora falou dos pedidos de informações? Diferentes. Mas tem várias Pessoal, escolas. só um pouquinho. Cuidadores das escolas de ensino fundamental é um contrato que atualmente é atendido pela TopSul. Os cuidadores das escolas da educação infantil é através de gestão compartilhada. Nós fizemos o aditivo. Eu não posso pegar cuidadores da TopSul para atender gestão compartilhada. Então, da TopSul está sendo plenamente atendido. Da gestão compartilhada, nós precisamos prever, está atrasado de fato, o aditivo está acontecendo agora. Hoje estava sem sistema para a gente postar, mas uma delas já conseguiu. Então, a gente precisa fazer a contratação através deles e não da TopSul. E, por isso, cada vez que entrar uma criança nova que precisa de cuidador, a gente vai ter que encaminhar todo um aditivo do contrato para poder fazer essa contratação. Então, uma coisa é ensino fundamental, que foi plenamente atendido, que é o que eu falei o ano passado. Outra coisa é educação infantil, que é através da gestão compartilhada. E que daí precisa ser por aditivo de contrato. Bom, a questão do dia 31, que o Clayton falou que trabalha de graça. Trabalha de graça, não trabalha? Como é que funciona? Não está previsto. Tem previsão legal, me permita, tem previsão legal de que o salário do trabalhador é 30 dias. Quando tiver 31, é 30 dias. Quando tiver menos de 30, é 30. 30 é a base de cálculo. Esse é um ganho que não tem amparo legal, que os trabalhadores estão pleiteando. E que, eu antecipo, já foi objeto de negociação na convenção e foi rejeitado pela categoria. Ele foi rejeitado pela categoria. Então, a categoria já pediu esse ganho. Não teve êxito. Não foi concedido. E foi firmada a convenção sem esse ganho. Logo, isso não existe. Não tem amparo legal. É o que o presidente Clayton estava dizendo, que coisas que não estão na CLT devem ser colocadas. Pois bem, essa coisa que não está na CLT e que quer ser colocada foi recusada. Nós tivemos uma assembleia de negociação e os patrões, inclusive daqui de Caxias, por representação, decidiram não conceder. E esse direito não existe. E o FECENALBA chancelou, está aqui, homologou, não tem, foi recusado. Bom, não, beleza.
Mas eu vi só para esclarecer uma coisa, não. que o senhor é advogado e acho que mora em Porto Alegre, né? Não, eu sou um frequentador de Caxias. O senhor não faz ideia que eu ando em Caxias. Eu sou um apaixonado por Caxias. Não, mas só para fazer o link da fala do senhor, que o senhor falou da PADEV, da PAI, né? Porque o município tirou diversos recursos que tinha dessas entidades e elas são apoiadas muito por pessoas voluntárias, por pessoas que se dedicam, né? Então, esse dinheiro, talvez, que é retirado de uma parte salarial, outras, o poder, né? ONGs ajudam, né? Eu me associo. Mas é outra coisa, não? Eu me associo. Eu me associo. Isso aí. Não, é que ele deu como exemplo, que as escolinhas... Eu quero lhe dizer que eu me associo ao senhor, que mora aqui, conhece bem, porque se ela faz o melhor trabalho para deficientes visuais do Rio Grande do Sul, com esse tipo de recurso, se o município investisse mais ainda, nós teríamos algo melhor ainda. E realmente a sociedade que o elegeu quer isso, melhorias. Não, sabe por que você ouviu isso que o senhor falou, né? Daí tem uma escola que eu fui hoje meio-dia, na Almoro Vitec, por exemplo, o mato está desse tamanho aqui, olha. É o tamanho de 1,60 m, mais ou menos. Acho que tem até preservação já ecológica lá, né, nessa escola. E nós estamos pedindo há mais de 20 dias. Aqui está aqui, secretária. Então, lá na PADEV tem os pais que ajudam também, a PAI, o mato está alto, né? Então, secretária, a senhora talvez não estava aqui, a senhora foi uma boa pessoa lá em Farroupilha, né? Que a senhora estava no São Carlos, né? Conheço muito bem seu trabalho, mas eu posso lhe fornecer os anais, secretária, sabe? Eu sou um político, me elegi pelo 2º mandato jovem e não prometi nada. Só que o Daniel Guerra, quando ele foi vereador durante os 8 anos, ele trazia crianças... Não. Calma. Vamos só garantir a palavra para o vereador. Você pode me respeitar? Está garantido. Quando ele foi vereador, aqui, em respeito ao vereador e secretário Daniel Edson da Rosa, eu nunca trouxe nenhuma criança deficiente para usar dessas crianças e usar dos pais do subconsciente, sei lá, o que a senhora que é também psicopedagoga. E o Daniel Guerra prometeu escolas verticais. Essas crianças não estão pedindo, essas professoras não estão pedindo escolas verticais, elas estão pedindo reparos básicos. Quem olhava o passado foi o teu prefeito, não fui eu só estou cobrando aquilo que ele prometeu, que se nem o mato ele consegue cortar, secretário, não é culpa minha. E não é culpa do vereador Edson da Rosa, que foi secretário. Nunca teve um panelaço de professoras em frente à Secretaria de Educação e a Prefeitura para encerramento de greve. Então, organizar por mim não, secretária. Mas eu sou político, eu não nego, eu não digo que eu sou rascunho de gestor, como o teu chefe é. Então, a senhora tem que ter respeito à Câmara de Vereadores. A senhora tem que ter respeito à Câmara de Vereadores. Vamos ater ao nosso assunto. E ter respeito, secretária. E ter respeito... Tá? Principalmente com o Sindicato dos Trabalhadores. Porque se a gente não tiver respeito com o sindicato... E o Clayton, nem sei que partido que o Clayton é filiado. PSDB? PSDB, Clayton? Bom, não sei que sindicato... Mas agora quer dizer uma coisa, Isabel e Basso, que vocês dois estão aqui. Eu nunca fui barrado em escolas de vocês. E eu fui visitar e sempre fui muito bem atendido pelas coordenadoras. E sempre fui muito bem atendido. Muito bem atendido pelas coordenadoras e nunca fiz barraco nenhum, secretário. A senhora não sei se referiu ao sindicato a mim. Ah, bom. Porque eu nunca fiz barraco, fui muito bem recebido e quero parabenizar as coordenadoras e as professoras que eu fui muito bem atendido. Se tem reclamação de abuso de poder de coordenador, não chegou até mim. É o sindicato, acho que está cuidando dessa situação. Porque eu sempre fui muito bem atendido. Porque eu costumo, que nem esse mata, que fui eu que fui na escola e tirei a foto. Se precisar, a gente vai lá, faz um mutirão, inclusive, e a gente ajuda a limpar a escola. Pode contar comigo. Tá? Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Se algum colega vereador Kiko, da Comissão de Educação, vereador Edson, o vereador Ues, senhor abre mão. Vereador Edson. Senta aqui que vai levar uns políticos. Tá bom. Então, com a palavra, vereador Edson da Rosa. Bom, primeiro, boa tarde a quem eu não consegui cumprimentar na chegada e justificar um pouquinho o meu atraso, porque eu estava na SEDUT, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara. Nós estamos discutindo aí em pleno vapor o plano diretor. Não é meu professor Basso, eu não votei no senhor por reitor, mas foi meu professor com muita honra. e com certeza acho que o senhor estaria melhor mesmo, como o senhor disse. Até porque conheço o Basso, está aí a Maristela, está a Isabel também, a própria Marina.
E secretária, nós, quinta-feira próxima passada, quando nós tivemos aquela audiência pública, e ousadamente vou dizer que até fui quem provocou um pouco essa reunião aqui, né, vereador Périco? Justamente porque nós pudéssemos conversar. E esse contrato de gestão que nós estamos tendo aqui, penso que lá atrás, inclusive, tive a oportunidade de eu, a Maristela, que eu vejo aqui, eu vejo a Rose, quando nós fomos lá no gabinete do prefeito conversarmos para que nós pudéssemos entender um pouco melhor do que seria feito, porque era uma novidade para o município, a adaptação a 13019, né, para as conveniadas. E aqui, uma grande preocupação que nós temos que ter aqui, eu vim aqui para ensejar justamente isso, porque eu também não estou, com todo o respeito aos sindicatos que estão aqui, tanto patronal como dessas discussões patronais. Até porque, a partir daí, a gente começa a perder um pouco, que nem diz o pessoal, a tramontana, né? Porque era uma novidade para Caxias do Sul. A minha grande preocupação são os pequenos, os professores que estão lá, e uma grande preocupação que nós temos que cuidar é o seguinte: nós temos 3 conveniadas, que Caxias do Sul, enquanto educação infantil, secretária, deve muito a essas conveniadas. Porque me preocupa muito se alguma delas desistir. Me preocupa muito. Quem irá suportar isso? E quando eu falo isso, eu não estou tomando lado de nada, porque depois que se termina uma audiência pública, é impressionante como o nome da gente vai por tudo aí, de coisas que a gente não falou. Eu, particularmente, nem a comissão. Ninguém, nenhum membro da comissão. Então, isso me preocupa muito, e assim, secretária, e disse lá, e repito, que se eu fui 11 vezes para a mídia, enquanto secretário de Educação, e aqui está a Danúbia, está a Simone, que na época trabalhamos juntos, 12 foi Educação Infantil. E eu dizia à época aqui, como a senhora também oxigenou, eu sou obrigado a oxigenar por menos, porque aqui é uma casa política, né? Eu avisava à época os vereadores que eles não têm, muitas vezes, quem nunca foi secretário, não tem noção que implica um pedido de informações internamente lá na Secretaria da Educação. Não, e na época, né? Mas não, uma casa política tem que fazer esse papel, e a gente sabe. E eu avisava à época que a educação infantil no município, da forma que hoje a adaptação da 13019 tem para se fazer, inclusive não é nem muito bem vista pelo MEC, que para repassar o recurso quer que tenha de provimento efetivo. Certo? Então, essa reunião aqui, eu acho que é uma das coisas que nós falamos também lá, e coloquei isso para o prefeito naquela oportunidade da adaptação a 13019, que penso que da forma que foi conduzido naquele momento, inclusive, eu admoestei a época e disse que a coisa deveria de ser um pouquinho mais, acho que a Rose lembra, de ser mais celebrada, mais estudada, e nós estamos daqui a pouco com o entendimento disso. O doutor que está aqui agora, não sei se é o nome, me perdoe, o doutor Wilson. À época, nós alertamos que precisaríamos ter uma discussão um pouquinho maior para que, daqui a pouco, o não entendimento e a conversação pudesse chegar às partes dessa forma. E foi o que aconteceu e está vindo aqui agora. E o que a comissão disse naquela noite, respeitando, inclusive, o posicionamento e respeitando a sua ausência, né? E falo por mim, né? Que nós tínhamos que conversar melhor, que o que estava nos remontando ali era que não estavam conseguindo conversar as partes que faziam parte do processo, que foi que me pareceu naquele momento, né? E que aí provocamos essa reunião. E eu, particularmente, até pela educação, não se pode ter, eu não tenho nenhum ranço político, e poderia, como ex-secretário, tentar até fazer e me utilizar disso. Nunca o fiz. Nunca o fiz. Inclusive, se alguém lembrar naquela audiência pública, justamente o que nós tentamos fazer foi compor para que houvesse o entendimento. Porque as pessoas que estão na Assembleia raramente entendem o que está acontecendo no objetivo proposto. Não entendem. Inclusive, até ali, depois das conveniadas que estavam ali, muitos não entenderam, inclusive, a fala até minha. Né? Porque não é nem a compreensão do todo, porque a grande preocupação que se tem aqui é que as crianças sejam bem atendidas, né? Que as crianças, e aí inclusive falamos do Conselho de Alimentação Escolar que tem um órgão fiscalizador sobre isso, né? Então a responsabilidade de um vereador ex-secretário de Educação se torna um pouquinho maior ainda, porque quem sentou naquela cadeira sabe das dificuldades e da responsabilidade, e passávamos isso para o atual prefeito, que tem que se dizer isso também, né? Então, muitas vezes, a gente também tem que oxigenar, porque talvez, por menos que se queira,
a senhora também está ocupando um cargo político, né? Às vezes se tem esse ônus de tentar se fazer esse esclarecimento, que sempre aqui é positivo. Então, o que nós temos que sair daqui hoje já foi definido e colocado aqui pelo seu Wilson, que não haverá nenhuma perda salarial. Pronto. Isso tem que dar no contrato de gestão. E não, então, assim, ó, o que nós temos, essa era uma segurança que eu... 13, sim. Isso foi afirmado para mim peremptoriamente aqui, para mim isso está definido. Para mim isso está definido. E dá essa condição, secretária, e dá essa condição para todos que estão aqui, das conveniadas, que elas não visam lucro, são instituições que não visam lucro, de realizar o seu trabalho. Eu, antes da audiência pública, também fui e vou falar aqui porque não tem nenhum problema. A Maristela é uma amiga pessoal, fui lá visitá-la, não consegui ir nas outras, e ela me passou alguns relatos, porque a preocupação da gente também é inerente com a prestação de serviço, né? Então me preocupa muito isso, que a gente consiga manter um ambiente salutar das conveniadas com a mantenedora e com a secretaria e com a secretaria, com a mantenedora principal, com a Comissão de Educação e com o sindicato, que o Senado, que a coisa ande, naturalidade, e aconteça e se possa trabalhar. Então, eu só gostaria de que as coisas, que quando elas são passadas, sejam passadas na origem de como foram faladas. Só isso. Só isso. Porque deste vereador, em nenhum momento, se utilizou da forma que não se deve a parte do mandato que me cabe como vereador e como ex-secretário. Porque seria irresponsabilidade de minha parte fazê-lo. Até porque tenho o respeito quem teve a oportunidade de trabalhar comigo lá, como a Danube e a Simone. Né? Estaria negando tudo aquilo que nós passamos e faria de conta que nada aconteceu na minha vida. Né? Então, o que a gente quer, e a comissão aqui capitaneada pelo vereador Paulo Périco, e a comissão está servindo como mediadora dessa condição de criar esse ambiente que talvez por um motivo ou outro, e que lá atrás, isso eu falei para o Cleiton na audiência pública, que não foi ele, eu não gosto de falar porque a pessoa não está presente aqui, criou na época um mal-estar e nós não conseguimos bem encaminhar a situação como está hoje. E não vou citar porque está ausente, porque se estivesse presente eu falaria. Tá? Então, a única coisa que nós queremos aqui, eu particularmente, meu presidente, é que a coisa ande, que possa o trabalho continuar, que não faça quando nós tivemos lá na época da Núbia, que foi denunciado o contrato, tu lembra o que passamos, né? Por isso que eu tenho um carinho muito grande, principalmente pela Jardelino Ramos, porque foi quem, à época, salvou a educação infantil de Caxias do Sul, né? Da forma que nós tínhamos o convênio, que tinha que ter os CNAs, tu lembra disso? Porque essa questão do não entendimento entre os profissionais, por essa falta de diálogo, a gente não tem a dimensão do que isso significa na vida pessoal de cada um. Então, eu só queria fazer essa, presidente, e de dizer que tomara, e falei para o João, que essa condição aqui eu não tenho dúvida, porque jamais vou duvidar do que foi falado aqui, até por direito trabalhista, né, seu Wilson? A CLT preconiza isso, e são seletistas, não tem como, é condição sine qua non, e tenho a certeza que, a partir disso, as coisas vão se construindo, e comigo, contem para que a gente possa sempre construir, sempre caminhar para frente, presidente. E me coloco à disposição. Eu não iria falar, mas aí quando o teu nome é citado, já passou por lá, me parece que a gente não sabe o que está fazendo e não é verdade. Né? Então, o que a gente quer é que as coisas naturalmente elas andem, que a gente possa ter um ambiente muito bom para as crianças, para os profissionais que trabalham na área da educação, e digam isso lá na ponta, porque chega tudo distorcido, é impressionante. Né? Exatamente, e eu não tenho dúvida disso, Respeitem a questão das conveniadas, e aqui eu reitero de novo o belo trabalho que fazem, e não estamos em nenhum momento, para não dizer que é um momento político, porque é eleitoral, já passou da minha parte também, tá? Para não dizer, porque daqui a pouco não tem nenhum interesse nisso, né? Então, presidente, parabéns, eu acho que a comissão cumpre o seu papel fundamental de mediar e fazer com que as partes, se em algum momento houve rusga, converse, e que se não entendi isso e tal, aqui a secretária já disse que está à disposição. Né? Então, isso. Nesse sentido, eu quero agradecer
e parabenizar novamente a Comissão de Educação por estar fazendo o seu trabalho que lhe compete, porque a Câmara, eu particularmente, eu não vou buscar problema. Porque se eu chegar lá numa escola de educação infantil, eu vou perguntar o que eu posso fazer para ajudar. Eu não vou perguntar se tem problema. Tem problema na nossa casa. Tem problema na minha casa. Eu pergunto sempre, o que eu posso fazer para ajudar? Eu sempre faço isso. Então, até na audiência pública, eu também vou para ajudar. Não vou para tocar álcool. Então, eu só gostaria que, muitas vezes, desrespeitam a gente como autoridade. Né? E aí, daqui a pouco, o nome da gente está por aí. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador Edson. Eu gostaria de colocar que a nossa comissão, ela preza pela seriedade e pelo bom senso. Eu tive a oportunidade também de passar já por gestão como coordenador regional de educação e o vereador Edson, e nós tentamos trazer para a nossa comissão, para o colega Kiko, para o colega Daniluz e para o colega Rafael, um pouco do que também nós passamos. E é isso que a gente tenta fazer. Então, até uma questão assim pública, a comissão de Educação e Cultura aqui da Câmara, ela demonstra, e digo aqui com toda clareza, ela demonstra a maturidade de poder realizar esse tipo de trabalho aqui. Porque nós estamos e tentamos e fazemos de tudo para trabalhar com bom senso. E não radicalizar-nos de um lado e de outro, porque é assim que nós temos que trabalhar aqui. Nós não representamos só os que votaram em nós. Nós representamos os 500 mil habitantes de Caxias do Sul. Todos desta comissão e todos os vereadores que aqui se encontram, como o vereador Velocino Ex. Então, finalizando, porque nós aqui não somos uma... Quer fazer uso da palavra? Por favor, secretária. Eu só queria... Deixa eu ver se Só queria agradecer, talvez quando eu falei do oportunismo político, e eu falei, é no sentido do movimento que acontece antes de chegar até vocês. E vocês, como comissão, tomaram a melhor alternativa. Mas há todo um movimento externo e que depois chega até aqui, e que esse movimento externo tem, sim, um oportunismo, porque não leva em consideração nem a preservação das crianças, nem das educadoras. É nesse sentido que eu quis dizer. Então, eu corroboro que é um movimento importante. Toda vez que eu for chamada aqui para falar, eu vou vir, com todo o respeito que eu tenho pela comissão. Em muitos momentos, vocês já nos auxiliaram e vão continuar auxiliando. É esse o dever, de vocês. Esse é o dever. Mas eu queria deixar claro que não, a minha fala não foi contra a comissão. Sim, sim. Vocês fizeram o que era necessário a partir dos movimentos anteriores e que vem acontecendo desde outubro do ano passado. Isso já vem acontecendo há um ano e está desgastando muito toda a população. Então, parabenizo vocês pela iniciativa, por estar se colocando à disposição para mediar esse conflito que está manifesto, eu diria, e que, sim, eu entendo que há uma razão antes de chegar até aqui. É nesse sentido, então, talvez a minha expressão não tenha sido a melhor, porque a gente fala no calor da emoção também. Entendido. Então, parabenizo em nome do presidente a comissão, parabenizo os vereadores. Sempre que tem pedido de informação, a gente responde. Agora, tem dados que a gente prefere que vão na secretaria para ter, porque exige passar folha a folha de uma prestação de contas bem extensa, e a gente sabe disso, então todas as provas estão lá. E está à disposição todos os documentos da secretaria. Obrigada. E desculpa se ficou uma falha na minha comunicação, mas é nesse sentido, o movimento que acontece antes e a posteriori, vocês tentam resolver. Obrigada. Desculpa, uma falha minha. Vereador Kiko, Vossa Excelência também faz parte da Comissão de Educação, me desculpa. Tá. Muito obrigado, então, vereador. Bom, como eu falei anteriormente, como nós não somos aqui a Justiça do Trabalho, e como presidente da comissão que estou nesse momento, eu gostaria de colocar as partes, ao Senalba, ao Clayton, ao Secras, doutor Wilson, as mantenedoras e a SMED, que nós procurássemos demover as professoras a um movimento de paralisação no encontro do dia 29.
Eu coloco isso como presidente da comissão, não só como presidente, mas como vereador também, como cidadão, para que Clayton, você e o João possam colocar isso para as professoras, porque ficou muito claro que o doutor Wilson colocou aqui, que existe uma convenção. Juridicamente ela é válida. Se ela foi equivocadamente assinada no passado, aquelas pessoas são responsáveis pelo presente hoje, e isto vai até o dia 31 de março do ano que vem. O que nós desejamos é que no dia 31 de março do ano que vem, anteriormente, é claro, a esta data, tanto o Senalba como a SMED, como o Secraso e a FECENALBA sentem e que encontrem de novo um denominador comum para que se dê continuidade a esta convenção aqui, buscando não haver uma redução nesses direitos trabalhistas dessas professoras. Isso é muito importante se colocar aqui, que não ocorra isso e que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de uma forma de aperfeiçoamento. Nós sempre estamos em construção na educação. A educação ela nunca é estanque. A gente sempre está construindo educação. E a construção da educação é para melhor, é sempre para melhoria. E as dificuldades são diárias, porque cada dia uma criança chega com um problema particular da sua escola. E se hoje ela está doente, amanhã é outra que estará doente. E a professora tem que saber trabalhar. Eu gostaria, antes de finalizar, de deixar uma questão que eu levantei na Clayton, até que você citou lá na audiência pública, quando eu pedi, até eu coloquei para lhe ajudar o número de alunos por professores, se recorda? Eu gostaria que as mantenedoras e a SMED tivessem esse cuidado, que isto foram fatos que chegaram a nós, que é uma preocupação que a Comissão de Educação tem. Nas minhas aulas, se toca o celular, o responsável paga bis, uma caixa de bis para todos os presentes. Então, professora Isabel, a senhora está registrada, a senhora já está comprometida de trazer um bis para todos aqui. Tá bom, professora Isabel. É para acabar, duas agora. É para acabar com a sala de aula, com uma aula. Mas... Eu sou a que mais brigo com ela. Certo. Bom, então, finalizando, Clayton, leve da comissão e das pessoas que aqui passaram esse entendimento. Nós queremos que vocês consigam levar isso para as professoras, porque é a questão da não convenção ou de um acordo coletivo, é uma questão jurídica que aí eu não sei, muitos anos não leio mais sobre justiça do trabalho, direito do trabalho, mas aí é uma questão de discussão jurídica no Ministério do Trabalho, entre o Senalba, entre o Secraso, admitindo ou não a convenção ou fazendo outras deliberações. Mas eu acredito que, por parte vereador Edson, vereador Kiko, da comissão, vereador Rafael tinha um compromisso, teve que se ausentar, mas, de nossa parte, eu acredito que a gente conseguiu avançar nesse debate, nessa discussão, para que a gente chegue a um bom senso. Eu espero que, segunda-feira, o Senalba, através do presidente Clayton, o João, consigam expor para as professoras que existe esta convenção e que aqui foi demonstrada. Essa convenção nós já temos um xerox, vereador Edson, vereador Kiko, vereador Ues. Isso já vai ficar aqui anexado à nossa comissão para qualquer eventualidade nós tenhamos esse documento, para que qualquer professora que venha nos procurar, a gente também possa auxiliar, dizendo, aqui está a convenção e nós, vereadores, não temos poder nenhum nesse sentido. E a convenção existe, juridicamente, ela é o que vale. Então, eu dou por encerrada esse nosso bate-papo, que não é uma audiência pública, mas esta nossa conversa, que eu acredito que a gente tenha saído daqui, espero, de uma forma... Deixa as caixas de bis. Você pode trazer aqui, que depois a gente faz a distribuição. Muito obrigado. Eu gostaria
Eu gostaria de agradecer a presença aqui do presidente do Senabo, Clayton, o doutor João, o doutor Wilson. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa cidade e à nossa Câmara de Vereadores, a professora Isabel, a secretária Marina, a Fábia, nossa assessora, professor Nestor, e aos vereadores Kiko, Edson e Ues, e a todas vocês e vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigado pela presença e nós continuamos de portas abertas. Bom.